Obrigado. Professor Adenildo. Bom, meus cumprimentos à mesa por tantas questões interessantes suscitadas. Não dá para fazer considerações sobre todas, mas eu vou fazer consideração sobre uma questão, um aspecto que permeou a fala de todos os palestrantes e permeou a fala de alguns participantes aqui, que foi a questão integração, né? Articulação, né? Compartilhamento. Né? Há palavras, e num certo momento, essa expressão desenvolvimento sustentável, né? Que se cristalizam, que são usadas com tanta frequência, né? Com tanto abuso, que se cristalizam e têm o seu sentido, em função do abuso, do uso, esvaziado. Me parece que é um pouco essa questão da integração, né? E aí aqui eu faço uma boa provocação, até porque por estar na secretaria e, portanto, no macrosistema, né, essa situação é mais perceptível. Né? Como falar em integração, né, dos países amazônicos, né, sem cumprir a lição mínima de casa, né, de integrarmos, por exemplo, as instituições locais em ações? A palavra está com sentido vazio. Né? Como integrar os países, né, amazônicos se os estados da região, né, continuam enfrentando dificuldades para se articular com ações conjuntas que nos fortaleçam? Né? Isso vem acontecendo ainda, mas de forma muito tímida. Né? Mas eu parto para o mais radical, né? Aqui mesmo no Estado, né? As instituições continuam desarticuladas. Nós temos criamos um fórum, chamado Fórum de Gestores, que tem nos dado suporte para uma série de ações em benefício do avanço da ciência no Estado. Né? A princípio, o fórum começou bem frequentado pelos gestores, criamos algumas ações, descobrimos o quanto há de desarticulação, o quanto há de superposição de ações, o quanto há de desperdício de recursos e mão de obra intelectual. Né? E o fórum hoje não é mais um fórum de gestores, é um fórum de representantes de gestores. Então, se a gente não resolve essas questões domésticas, não dá para pensar tão alto e desejável como, sei lá, como a gente se repete aí, né, usando as palavras no vazio. É a provocação que fica. Obrigado, professor Adenildo. Mas eu acho que mais ninguém... Oi. O Philip Fernside do INPA aqui. Só um complemento rápido. O foco da mesa foi várias oportunidades, né, para usar novos produtos, de fazer outros rumos de investimento para produzir mais, piscicultura, plantar cacau, novo uso do tiririca, várias coisas assim. Mas eu acho importante complementar aquele que eu mencionei ontem, das mensagens que ninguém quer ouvir, né? E eu acho que saiu um exemplo muito bom aqui no caso do cacau, né? De que desde 1989 o Brasil importa 1/3 do cacau que usa, enquanto antigamente o Brasil era um grande exportador de cacau. E esse é porque a partir de 86 o cacau na Bahia foi destruído pela vassoura de bruxa. E acontece que eu fui a pessoa que estava avisando sobre isso antes, né? Porque foi aberto a rodovia BR-364 para Rondônia, e feito o programa Polo Noroeste, com incentivo de cacau lá, com linha de ônibus direto entre Rondônia e Bahia, a partir de 82, e quem mina nas minhas publicações antigas vai ver que
é só questão de tempo para chegar o Vassoura de Bruxa de Rondônia para a Bahia. E levou só 4 anos, que acabou com um dos grandes riquezas do Brasil. Coisa que valia muito mais, que foi tirada de Rondônia, com toda a pastagem, etc., que foi colocado lá. Então, eu acho importante de manter esse outro aspecto sempre também, dos outros tipos de resultados de ciência, etc., que não são apenas produtos a mais, embora também tem que ter esse aspecto de mais produção. Obrigado. Vamos começar agora a última sessão. Senhores, eu sou Osiris Silva, sou economista, consultor de empresa, produtor agrícola e articulista do jornal A Crítica. Escoimado o viés teórico das questões expostas, eu perguntaria, ou proporia, ou provocaria, como disse o professor Denildo Sena, quais as propostas objetivas que o Amazonas e a Amazônia vão levar ao Fórum Mundial em novembro de 2013? Qual a escala de prioridade a ser observada? Pois sabemos, não adianta ter perdido querer apresentar memoriais. Não haverá tempo para temas prolixos e generalizantes. Finalmente, o mundo quer saber o que exatamente pensamos e o que efetivamente entendemos sobre o desenvolvimento da Amazônia. Obrigado. Obrigado. Eu acho que... Então, vamos voltar para a mesa. Eu acho que a gente pode começar com o professor Ronald. Bem, o tempo é muito curto aqui, mas eu tinha colocado aqui 6 pontos para considerações finais aqui, sabe? Primeiro, acho que nós temos hoje um grande dilema na Amazônia. Nós vamos dar atenção para a floresta ou para a área desmatada. Nós temos 83% de floresta e 17% da área desmatada. Eu estou defendendo que é mais importante nós darmos atenção para as áreas já desmatadas, para a gente promover essa inclusão social, etc. aqui. O segundo ponto... Existe uma ênfase no extrativismo vegetal proposto pelos organismos internacionais, pelos movimentos ambientalistas. Eu acho que isso tem um limite muito claro aí. Tá? Eu acho que o extrativismo vegetal é muito bom quando o mercado é pequeno, mas quando o mercado começa a crescer, aí nós precisamos investir em tecnologia de domesticação e assim por diante aqui. Acho que a primeira maçã que Adão e Eva provaram no paraíso foi uma maçã extrativa, mas hoje ninguém não está comendo laranja extrativa, nem banana extrativa e assim por diante aqui. Outra coisa também que chama a atenção aqui, nós estamos investindo muito em parques tecnológicos aqui na Amazônia. Aqui, sabe? Eu acho que essas propostas também estão muito assim baseadas numa biodiversidade abstrata e nós estamos esquecendo a biodiversidade concreta do passado e do presente que nós estamos esquecendo. Estamos esquecendo do cacaueiro, do tucumã, da seringueira e assim por diante, no qual realmente estão as grandes oportunidades aí, tá? O quarto item que eu queria colocar aqui, nós precisamos criar uma nova natureza aqui na Amazônia. Eu criei o conceito, chama as florestas originais de primeira natureza. Essas áreas matadas, aí, 75 milhões de hectares, é a segunda natureza. Aí. O nosso desafio é como transformar uma parte dessa segunda natureza destruída numa terceira natureza com atividades produtivas e mais sustentáveis. Aí. O quinto item aqui é que nós precisamos sair desse voo da galinha que a Amazônia vem seguindo secularmente. Aconteceu com o cacaueiro, com a seringueira, com a pecuária, etc., etc. A decisão de nós sairmos desse voo da galinha, se vai ser daqui a 10 anos, 50 anos, vai depender dos investimentos que nós vamos fazer hoje aqui, sabe? Porque isso demora um certo tempo. Aí, tá? Depois, o sexto item que eu queria colocar aqui é a responsabilidade dos grandes projetos na Amazônia aqui. Acho que os grandes projetos na Amazônia não estão preocupados com o seu entorno aí, sabe? Com algumas honrosas exceções aí da Vale, agora está investindo pesadamente em ciência e tecnologia, tá? Mas se a gente olhar todos os grandes projetos da Amazônia, os municípios onde estão instalados aumenta a renda per capita, mas os municípios ao redor é uma pobreza absoluta aí, tá? Então são esses itens que eu queria colocar aqui, que
cria uma grande demanda aí de ciência e tecnologia aí. Bem, e a questão das perguntas, o que eu queria colocar é o seguinte: a presidenta Dilma, na semana passada, lançou a ideia de dobrar a produção piscícola no Brasil. Aqui, tá? Eu acho que isso aí tem um grande desafio. Eu estou com a hipótese que os recursos pesqueiros no Brasil estão na sua capacidade máxima. Tá, né? Dizer que não adianta financiar barco, não adianta também essa ideia de transformar um pescador no aquicultor, que isso é muito difícil também. Tá, né? Mas aí que eu acho que nós precisamos ajudar o INPA aqui, para desenvolver mais pesquisa na área de biologia pesqueira e assim por diante aqui. Quer dizer, que é uma área que eu acho interessantíssima, se a gente comparar com a evolução que nós fizemos com o frango. Quer dizer, que na década de 50, 60, quem consumia carne de frango aqui no Brasil era pessoa doente e mulheres em resguardo aí. Hoje o frango Santa Catarina joga aqui em Manaus, joga lá em Boa Vista, joga lá em Macapá. Tá? Acho que é possível fazer a mesma coisa na piscicultura aqui. Tá, né? Bem, a questão do carbono aí, que é outra discussão aqui. Bem, a presidenta Dilma, então ministra Dilma Rousseff, em 2009, ela prometeu na reunião de Copenhague que o Brasil ia reduzir praticamente 40% das emissões de carbono aí até 2020. Bem, a minha preocupação aqui é o pós-2020. Tá, né? Eu acho que o Brasil deu um tiro no pé aí, onde jogou toda a responsabilidade dessa redução do carbono no setor agrícola. Tá, né? E o setor industrial está quieto aí. Tá, né? Praticamente, e o que pode acontecer aí é que quando chegar o ano, enquanto as indústrias dos países desenvolvidos estão avançando tecnologicamente, a nossa indústria está praticamente assim na calmaria. Tá, né? Acho que é importante que o setor industrial também se preocupe com essa responsabilidade da questão do carbono aí. Tá? Então, eu acho que nessa questão do carbono aí é muito importante. Bem, outra questão que a gente tem que chamar a atenção aqui, dizer que eu distribuí essas 50 folhas aqui, não foi possível aqui para todo mundo, né? Que está mais assim descrito. O que eu quis trazer aqui foi um conjunto de... Dizer que todos esses itens aqui, tem 17 itens, esconde grandes temas de pesquisas que eu acho que vai ser a responsabilidade do INPA, da Embrapa, do Museu Miguel e das universidades, porque nós precisamos fazer uma revolução tecnológica aqui. E quanto a esse mercado de carbono, eu também coloco muitas dúvidas aí, já terminando. Eu aceito a premissa do professor Machado, que está aí, que esse mercado de carbono vai morrer com o seu próprio fracasso aí, tá? Porque o preço do carbono aí, à medida que a oferta de carbono vai aumentar, o preço de carbono vai cair, tá mesmo? Acho que essa vai ser a tendência. E o Brasil está conseguindo acabar o desmatamento, ainda pior ainda, que esses auxílios internacionais podem reduzir aqui para a região amazônica. Era isso que eu tinha a colocar aqui. Tá? Obrigado, professor. Professora Terezinha. Já é minha conclusão. Eu vou fazer umas considerações finais e, em torno delas, vou tentar responder algumas questões que foram colocadas. Eu penso que, desta mesa e deste encontro, é importante, realmente, como disse o articulista do jornal A Crítica, nós levarmos, sim, algumas posições. E aqui eu vou sugerir algumas para essa plateia que se encontra. Primeiro, reinventar novas formas de extensão rural. Nós precisamos, a extensão que nós temos aqui no Brasil e aqui no Amazonas também, ela foi trazida após a Segunda Guerra Mundial, imposta por pacotes tecnológicos que deixam o homem, as mulheres, as sociedades rurais dependentes desses pacotes. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que reinventar formas de acordo com a cultura e com os recursos naturais. Dito isso, eu volto para o que o colega ali falou, representante da extensão, quando ele se reporta, se nós poderíamos dizer o que seria uma economia verde sustentável. O professor Elimar Pedro do Nascimento, o professor Clóvis Cavalcante, o professor Ignacio Sachs, o professor Henrique Leff e o próprio Leonardo Boff trabalham a economia verde a partir de algo que hoje nós estamos rediscutindo, mas que já faz parte da história dos povos amazônicos, que é o decrescimento. Não é um decrescimento da economia tal qual se pensa numa forma da economia clássica, mas é um decrescimento onde, se eu posso ter na minha sapateira 3 sapatos,
porque as mulheres são assim, vou fazer um parênteses aqui, elas gostam muito, a maioria das mulheres tem mais sapatos e bolsas do que necessário. Se vocês forem no quarto de uma mulher, no closet, às vezes elas têm 20, 30 sapatos. E o decrescimento, a economia verde, é o que as populações nativas trabalham. Elas têm as suas sandálias havaianas, suas botas 7 léguas, o consumo é diferenciado. Então, a sustentabilidade, ela vai nesse sentido, colega. E aí nós temos que trabalhar, não é reinventar a forma produtiva, e sim alterar a forma de consumo. Isso é que é a sustentabilidade a partir da economia verde. Então, dito isso, eu penso que nós temos que trabalhar novas formas de extensão rural aqui no nosso estado. Eu vou dar um exemplo do Núcleo de Socioeconomia, juntamente com a contribuição também do professor Alfredo Roma. Esse mês nós vamos entregar 100 máquinas descortiçadoras de malva. Isso é uma tecnologia social, é uma clivagem de um modo de produção de mais de 100 anos, onde mulheres, homens, crianças, jovens ficam 8 a 12 horas tirando o caule, a fibra do caule sobre água, às vezes, até o pescoço, aqui nos nossos lagos e rios do Amazonas. Então, essa máquina vem para mitigar esse processo produtivo de forma muito insalubre. Essa máquina ela está sendo hoje entregue, mas há 8 anos ela está sendo trabalhada com esses produtores de malva aqui no nosso estado. Então, isso sim, eu penso que seja uma alternativa sustentável para a região e uma tecnologia social. Uma outra questão importante também nesse sentido é que nesse fórum não vão só os cientistas das academias não vá ao fórum só os cientistas das academias e dos institutos de pesquisa. Nós também temos obrigação de levar aquelas pessoas com que nós trabalhamos de forma interativa, que são os agricultores, os jovens que são cientistas júniores que estão lá trabalhando, galinheiros anfíbios, galinheiros que sobrevivem durante a cheia dos rios, que estão lá trabalhando, marombas, que estão lá trabalhando tecnologias sociais com a gente e vão explicar o que seria uma inclusão social, uma redução de pobreza nos trópicos aqui da Amazônia. Eu penso que isso é muito importante. E sobre a questão da educação, que hoje a educação ainda ela causa o processo de migração, eu penso que isso já está melhorando muito aqui no estado do Amazonas. Primeiro, nós temos um currículo reformulado chamado Currículo das Águas. Segundo, que nós já temos em muitas comunidades rurais escola com ensino médio. Terceiro, que nós já temos comprovado nas nossas universidades, principalmente aonde eu trabalho, que é na UFAM, alunos oriundos diretamente de comunidades rurais. Eu tenho uma aluna que vai defender agora em março o doutorado, que veio de São Gabriel da Cachoeira e que está retornando para São Gabriel da Cachoeira com todo o seu conhecimento. Encerrando, eu quero dizer para vocês que eu conclamo a todos vocês que nós, para que pensamos numa ciência inclusiva e numa redução de pobreza, nós devemos respeitar os povos da floresta. Muito obrigada. Okay. Tenho somente 2 comentários. O primeiro comentário é que, na minha opinião, eu quero insistir no enfoque de sistema de ciência, tecnologia e inovação, porque, por exemplo, no caso da produção piscícola, a experiência mundial nisso mostra os problemas que se desenvolvem com essa produção. Por exemplo, em vários países do mundo, a produção piscícola começou os peixes foram alimentados com farinha e pescado.
Então, a relação energética era absurda. Tá? Por cada quilo de peixe criado em uma... Se diz criado? Ou em uma empresa piscícola se consumia uma quantidade de material orgânico e se depredava o meio ambiente. Então, aparentemente era uma produção sustentável, mas não era produção sustentável. Então, depois se desenvolveram outras formas de integração, desenvolvendo novos cultivos agrícolas que foram dados em alimentos aos peixes. Isso era bastante mais sustentável. Então, temos aí uma primeira questão, como é concebido o sistema. Tem uma experiência mundial e brasileira nesse campo que tem que ser pensada. Segunda questão, até onde a produção piscícola? Eu sei que tudo isso está sendo pensado pelo Embrapa, de nenhuma maneira é uma crítica, mas é para vocês pensar, reflexionar. Até onde a produção piscícola? Na experiência do meu país, do Chile, eu posso falar do Chile com maior propriedade, porque sou chileno, um peixe para turismo vale 10 vezes mais que um peixe para a atividade piscícola. Então, e o peixe para turismo é com as comunidades locais, com os povos indígenas também pode ser. Pode ser atividade empresarial, povos indígenas que têm os lodges, que vêm os turistas estrangeiros, nacionais, e pescam e soltam o peixe no rio. Tudo isso é regulado. E não pode ficar perto dos estanques piscícolas, porque se esse estanque piscícola, onde está o alimento para os peixes, para a atividade piscícola, ele pode deixar o peixe para turismo manso. Manso se diz? Que não briga, não batalha contra contra a rede, ou como se chama? A isca do pescador. Então, tudo isso gera um conjunto de problemas. É somente o Ministério de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Ciência e Tecnologia? São somente as universidades que operam aqui? Não. Aqui entra num conjunto de organismos do setor público, um conjunto de setores da sociedade. Então, detrás de uma política piscícola tem um pacto social, um acordo social. E tem que ser construído. E o mesmo acontece com os demais setores. Então, pensar em termos sistêmicos não é uma questão tecnológica, é uma questão política e social e institucional. Isso é a primeira questão que quero insistir, e isso vale para todos os setores. A segunda questão é sobre a integração. Você tocou um tema muito caro para mim, muito querido. Tá? Primeira questão. A gente na América do Sul, pensemos na América do Sul, dividamos a América do Sul mais ou menos na altura do Lima, da cidade de Lima. E a gente vai ver que no cono sul da América do Sul, na parte sul, tem muito mais integração que na parte norte. E que isso tem determinado muito a evolução dos países da região. Por exemplo, se Brasil e Argentina tivessem tomado a decisão de competir na indústria automotriz ou automobilística no mercado mundial, não teria dado certo. E o que teve foi um acordo de integração automotriz. E que tem um mercado que não é somente de 190 milhões de brasileiros, mas de quase 40 milhões de argentinos. São 230 e o mercado da América Latina. O que deu certo para a indústria brasileira é a integração. Uma boa parte da produção industrial exportada do Brasil vai para a América Latina. E 70% da produção industrial, por exemplo, um país como o Chile, que exporta 10 bilhões de produtos manufaturados, vão para a América Latina. Então, a integração determina o processo de desenvolvimento nos países. E a experiência europeia, nesse sentido, é determinante. Então,
O problema é que no norte da América do Sul, a integração é muito menor, porque temos grandes espaços, pouca infraestrutura, obstáculos naturais, que é a floresta amazônica, basicamente. Então, a possibilidade de comércio, por exemplo, entre esse estado e Guiana, Colômbia, Venezuela, é baixa. Não temos um trem, não temos, temos problemas aí. Então, temos outros caminhos no curto prazo. Tá? No longo prazo, vai haver uma via férrea. Eu prefiro via férrea que rodovia. E se a gente pensa... mas isso é no longo prazo. No curto prazo temos investimentos, turismo e temos cooperação em ciência e tecnologia e inovação. E aí isso está associado com investimento. Então, temos problemas na casa? Claro que temos problemas. Pergunta aos colombianos, eles também têm problemas. Os venezuelanos também têm problemas. Os equatorianos também têm problemas. Então, a solução é, primeiro, cada um soluciona em seu país e depois se integra? Não. Tem que começar a trabalhar o processo de integração, porque isso também melhora a dinâmica do esforço científico, tecnológico e de inovação em cada um dos países. Então, a integração não é um problema, é um caminho de solução. Não é o único, não é o exclusivo. Mas é um caminho importante, estratégico. A Europa começou a se unir porque, se não se unia, tinha uma terceira guerra. A França e a Alemanha começaram a resolver o problema da competência na indústria do aço e fizeram uma integração entre a indústria do carvão e a indústria do aço. Esse é o início da integração europeia pós-guerra. A gente tem que ver outros processos. E esse outro processo derivou na União Europeia, que hoje tem grande dificuldade, mas é uma realização histórica. Então, temos que pensar assim a América Latina e temos que pensar assim o Brasil, que o Brasil é determinante no processo da integração da região da América do Sul. Ele gosta mesmo de integração. Professor Adalberto. Bom, nas minhas considerações finais, eu vou tentar responder algumas das questões e vou, como de costume, fazer algumas provocações. A primeira delas sobre a questão da integração. Eu penso que a integração mencionada aqui pelo Dr. Álvaro, uma boa parte dela está relacionada às diferenças. Na região sul, e no caso específico Brasil e Argentina, os acordos foram muito mais sobre as diferenças do que de semelhanças. As que você mencionou sobre a Europa, a mesma coisa. No caso da Amazônia, nós temos um cenário diferente. Os acordos estão sendo construídos em função das semelhanças, dos desafios que são comuns. Portanto, eu acho que o cenário é um cenário bastante diferenciado deste contexto. E num ponto nós concordamos plenamente. Integração, cooperação científica é a solução, é um caminho extremamente importante para isso. E aí, professor Odenildo, eu penso que quanto mais fortalecida está a cooperação interna, maior é a possibilidade da cooperação externa. Eu insisto muito numa premissa da cooperação científica, que é a simetria. Se nós não tivermos simetria nos processos de cooperação, as cooperações não existem. De fato, existe um processo de colonização. E isso, na ciência, não interessa de uma maneira geral. O outro ponto que eu gostaria de tocar aqui, e já também tentando responder uma pergunta, é o seguinte. Eu acho que as conclusões gerais da Rio+20 foram frágeis. É um conjunto que resultou e esse conjunto é frágil. No caso da economia verde, em particular, nós vamos ter muitos desafios pela frente. É claro que a gente vai ter setores que não vão estar concordando com isso. Mas é importante definir claramente o que é economia verde, que passa por todos esses pontos que a gente colocou aqui. Eu disse bem claro, é um conjunto de iniciativa
de iniciativas em todos os níveis da organização social que resultem na transformação das relações sociais de forma a integrar desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e conservação ambiental. No que se difere, a economia verde difere do desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável considera a situação atual, tá certo, como uma situação igual para o futuro. Então, nós vamos continuar usando o que está aí, e o cuidado é para não depredar mais. A economia verde tem uma preocupação adicional, é recompor o sistema, que nós degradamos aliás, degradamos durante toda a nossa existência, mas principalmente depois da Revolução Industrial. Tá certo? O exemplo típico de uma ação da economia verde, a questão do aquecimento global e das mudanças climáticas de uma maneira geral. Quando nós estamos falando em redução da quantidade de CO2 que está sendo colocada no sistema, nós estamos falando de uma ação de recomposição. Então, eu acho que é extremamente importante colocar esse tipo de coisa. E um outro ponto que eu acho que é fundamental nesse contexto, não há como se falar em ciência inclusiva sem se falar em educação fundamental, Gilberto. A educação fundamental é a condição sine qua non para esse processo. E o sistema que nós estamos usando no Brasil hoje é um sistema de desligamento do indivíduo com a sua cultura e com o seu meio ambiente. Os processos de migração que a gente tem hoje no Brasil, principalmente do campo para a cidade, é um processo em que a gente desliga o indivíduo do campo. Pegue os livros didáticos que nós usamos no interior aqui e dê uma olhada nesse tipo de coisa que eu estou dizendo aqui, que você vai ver lá que a gente tem uma falta de conexão do indivíduo com a sua realidade. E aí eu queria mencionar um ponto que é fundamental nesse contexto. Se a educação é a base para tudo isso, a ciência e a tecnologia é o motor e a cultura é o acelerador desse processo. Não há como falar em ciência inclusiva, em desenvolvimento sustentável, em economia verde, sem que esse tripé, educação, ciência e cultura, estejam contemplados dentro desse contexto, tendo-os nessa ordem, respectivamente, como base, motor e acelerador desse processo. Portanto, eu acho que isso é de fundamental importância dentro desse contexto. E aí, meu caro Osíris, eu penso da seguinte forma, eu acho que no Fórum Mundial de Ciência nós não podemos levar questões menores. Nós temos que pensar grande, porque isso é uma agenda para a ciência mundial. Nós vamos estar fazendo uma reunião no Brasil, que está sendo deslocada de Budapeste pela primeira vez para um outro país, tá certo? Mas nós precisamos pensar numa agenda mundial, tá certo, para a ciência e tecnologia. E acho que o Brasil tem um papel fundamental. Dou um exemplo só aqui, poderia dar outros exemplos. Mas hoje nós seguimos uma agenda para a ciência, de biologia nos trópicos, biodiversidade, que não é pautada por nós. Uma boa parte da agenda de estudos hoje sobre biodiversidade é pautada pelos Estados Unidos e pela Europa. Qual é a biodiversidade tropical que existe lá? Qual é a biodiversidade que existe lá? Se você pegar qualquer igarapé aqui perto de Manaus, tem mais peixe do que tem na Inglaterra inteira. Então, por que seguir aquela pauta? Eu acho que o Brasil tem que começar a se apresentar de forma maiúscula e pautar as questões que são relacionadas ao mundo tropical. Mundo tropical entendido aqui, Ana, fundamentalmente entre os dois subtrópicos acima e abaixo do Equador, tá certo? Esta é a região tropical do planeta. Então, acho que o que está acontecendo aí é extremamente importante. Por fim, e aí para finalizar, Osíris, eu penso que a gente não deve pensar pequeno para ir para essas coisas. Os projetos muito pequenos não devem... A primeira coisa que eu acho que é grande nesse processo é o seguinte: tem que haver uma briga muito forte no nível internacional, uma revolução até, para que a região tropical do planeta faça parte da agenda mundial. Da mesma forma que nós brigamos para a Amazônia fazer parte da agenda brasileira, nós precisamos brigar para que a região tropical do planeta faça parte da agenda do mundo, tá certo? Que não faz. Tanto é, basta dar uma olhada e varrer a região tropical aí que a gente vai ver
gravíssimos problemas de saúde que existem, por exemplo, na África. E aí uma coisa que eu gostaria de pautar é: as sociedades do futuro não admitirão que informações comprovadamente relevantes para o bem-estar mundial não sejam compartilhadas. Esse negócio de patente para remédio que salva a vida não ser compartilhado e você ter gente morrendo do outro lado do mundo por conta de uma patente dessas é inaceitável no mundo moderno. A informação que a gente produz é uma informação extremamente relevante, tem que ser protegida, mas também, quando se tratar de vidas, nós precisamos entender isso de forma diferente. Por isso que eu acho que a gente está num processo de transição para um conjunto de novos paradigmas nesse processo todo. E, para finalizar, eu queria dizer o seguinte: olha, eu acho que a gente precisa começar a pensar fortemente numa ciência inclusiva, mas mais do que isso, nós precisamos pensar em redes inclusivas, onde o homem faz parte desse processo, tá certo? E aí, Felipe, não adianta a gente pensar na ciência pela ciência. A ciência precisa ter o contexto, ela precisa ter o cenário e estar inserida dentro desse cenário. A ideia de fazer a ciência pela ciência não dá mais. A gente precisa pensar na inclusão social, na característica social, na importância social da ciência. Nós não sabemos tudo, mas tudo que sabemos deve ser usado como base fundamental para intervenções seguras para a redução da pobreza no mundo. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença dos participantes da mesa, a professora Terezinha, doutor Álvaro, professor Roma, doutor Adalberto, e continuarmos aqui para o encerramento do nosso encontro. Então, ficaria o doutor Adalberto na mesa agora responsável. Eu também. Obrigado, Roberto. Eu gostaria de convidar aqui para a mesa, obrigado, Roma, obrigado, Terezinha, obrigado, Álvaro. Eu gostaria de convidar para a mesa o professor Odenildo Sena, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. Gostaria de convidar o professor Alfredo, representando a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O doutor Roberto Sena já está aqui, representando a Fiocruz. Gostaria de convidar a doutora Regina Guzmão, representando o Ministério da Ciência e Tecnologia. Gostaria de convidar o professor Marcos Lacerda, representando a Fundação de Medicina Tropical. E convidar o doutor Ulisses Galati, representando o Museu Paraense Emílio Gueldi. Por favor, vamos sentar. Muito bom. Nós estamos compondo essa mesa para fazer o encerramento do evento. Eu gostaria de passar prontamente a palavra ao doutor Ulisses Galati para as suas considerações. Peço a todos uma certa brevidade, dado o adiantado da hora. Brevidade. Boa tarde a todos. Gostaria apenas de parabenizar as instituições envolvidas na organização desse evento. Um evento com um tema tão abrangente, então um desafio muito grande com relação a esse tema, né? A gente pôde perceber ao longo das discussões que as discussões foram transitando entre o que é global e o que é regional, embora com talvez uma predominância aqui dos anseios aqui da região amazônica, né? A gente pôde perceber alguns consensos, né? Basicamente, hoje já expressados aqui nas palavras do Adalberto, consenso com relação a que a atividade científica, a atividade educativa, ela não pode estar, ela tem que estar completamente articulada e atendendo em consonância e atendendo os anseios da sociedade. O consenso sobre a necessidade de um modelo sem paralelo no mundo para desenvolvimento da região amazônica, que só pode se dar através do conhecimento científico, tecnológico e inovativo. Eu acho que a partir de todas as afirmativas aqui desse momento, eu só espero que a gente tenha sucesso aí no encaminhamento de forma apropriada para o fórum do ano que vem. Obrigado.
Muito bom. Eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Roberto Sena, da Fiocruz, para as suas considerações. Eu acho que foi muito importante, muito bom esses 2 dias de discussão. Eu acho que a gente aprofundou um pouco sobre o que cada um, o que o grupo pensa sobre a ciência e tecnologia. E eu acho que a gente vai ter um dever de casa posterior a esse encontro, que é trabalhar o relatório final. Estou falando a gente, porque a gente está na comissão de organização, eu acho que tem esse dever depois de tentar fazer um documento que reflita o que se foi discutido aqui, que se avance em propostas para que a gente possa chegar no fórum do próximo ano, no Rio de Janeiro, com as propostas da Amazônia pensadas e bem elaboradas. Parabéns para nós que organizamos e agradecer a presença de todos e as contribuições. Obrigado, Roberto. Marcos Lacerda, para suas considerações, por favor. Acho que eu represento aqui um conjunto de fundações aqui do Estado do Amazonas que têm trabalhado com saúde e muitas delas hoje já fazendo pesquisa de grande qualidade. Acho que o importante é entender que qualquer ação de desenvolvimento precisa de pessoas e as pessoas precisam estar saudáveis para que os projetos deem certo. Acho que é importante colocar a pesquisa em saúde como uma espécie de base de qualquer coisa que se pretenda fazer em termos de inovação. O primeiro trabalho que eu fiz aqui no Careiro Castanha, 100 quilômetros daqui a uns anos atrás, mostrou que as crianças, ao longo de um ano, quando pegavam malária, aprendiam menos português ou matemática. Então, a gente está falando de crianças que possivelmente não vão ser secretárias de Ciência e Tecnologia, diretoras do INPA, da Fiocruz, porque não vão ter esse acesso, porque não conseguiram aprender na escola. Então, acho que essa base de formação das pessoas saudáveis para que elas possam fazer inovação no futuro é uma coisa importante. A saúde tem que ser a base dessa estrutura toda. Então, eu queria agradecer muito o convite da Fundação de Medicina Tropical, em nome das outras fundações de saúde do Estado. Acho que essa é uma discussão importante. Agradeço muito ao Adalberto e a todos que organizaram o evento. Obrigado, Marcos. Cara Regina, suas considerações, por favor. Eu queria apenas deixar aqui, em nome do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e do secretário executivo Luiz Antônio Elias, os agradecimentos pelo sucesso da organização, agradecer particularmente à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Amazonas, professora Odenildo, ao INPA, pela organização também, a comissão técnica e a comissão organizacional que foi criada para a organização desse evento, principalmente o Dalton e o Edmilson, que deram um apoio essencial para o sucesso, e também a doutora Beatriz Ronque pela programação e pela organização da programação temática do evento. Gostaria de agradecer também os parceiros do Ministério nessa iniciativa dos 7 encontros preparatórios, SBPC, aqui representada pelo professor Alfredo, e também a ABC, que, juntos com o MCTI, não têm poupado esforços para realmente fazer com que esses 7 encontros sejam bem-sucedidos e que levantem proposições, sugestões, reflexões para serem encaminhadas ao Fórum Mundial 2013, que será realizado no Rio de Janeiro, em novembro do ano que vem. Gostaria de lembrar que a motivação principal do Ministério nessa ideia de realização dos 7 encontros em diferentes estados do país, a motivação principal foi realmente essa mobilização dos pesquisadores, de estudantes, e aproveitar essa oportunidade do fórum, que será realizado no Brasil, pela primeira vez, como foi dito, fora da Hungria, de aproveitar essa oportunidade para mobilizar e estimular essa reflexão de questões que já estão na pauta deste encontro em 2013. Então, para isso, eu queria convidá-los todos a divulgarem, junto às suas instituições, os debates que têm acontecido aqui, os temas tratados, os eventos, os próximos eventos. O 4º será em Salvador, agora na primeira semana de dezembro, na semana que vem, 5, 6 e 7 de dezembro, em Salvador. Haverá um 5º, 6º e 7º encontro, serão em 2013, em Pernambuco, Porto Alegre e em Brasília, que será o encerramento até o mês de junho. Então, a gente está pensando nesses próximos 3 encontros, no mês de março, abril e junho do ano que vem, e aí sim para haver tempo para a preparação desse documento final,
com todas as relatorias e todos os resultados desses 7 encontros para ser lançada essa publicação no evento em novembro do ano que vem. Gostaria de lembrar também que, através do portal, que o endereço está aqui, do site oficial do evento, todas as apresentações, os vídeos, né, de todas as apresentações e os slides também, né, as apresentações estão disponíveis desde o primeiro encontro. Então, justamente para essa mobilização e informação, que peço que consultem o portal, que divulguem esse portal, além das apresentações e dos vídeos, também notícias que têm saído na imprensa nacional e também no Jornal da Ciência, todos os outros veículos, né, e mídia. As notícias estão sempre sendo incluídas no portal e sendo atualizadas, que é uma forma também de divulgação. E, para finalizar, gostaria de informar também que o evento principal, em novembro, é um evento das academias de ciência e que é um público limitado, restrito. Existe um steering committee da Hungria, que é responsável pela programação, pelos convites, pelos participantes. Mas, paralelamente, como esse evento em novembro está fora da nossa governança, né, quer dizer, é um evento mundial das academias, a gente está pensando em organizar alguns eventos paralelos ao evento principal. Então, na semana que precederá o evento principal, simultaneamente ainda a definir, alguns eventos que aí sim a gente pode organizar e tem uma liberdade maior de organização e mobilização. E um deles que está sendo muito discutido e pensado e carinhosamente envolvendo outras instituições, sobretudo a SBPC, que é a professora Helena Nader que está levando isso em frente com muito empenho, fazer um encontro para jovens. Então, a visão dos jovens nessa questão da ciência para os próximos séculos. Então, a mobilização junto com a UNE, com a NPG, e fazer um programa de 3 ou 4 dias precedendo o Fórum Mundial. Então, que eu acho que é um evento muito importante. Eu gostaria também que todos mobilizassem e informassem nas suas entidades, nos seus estados, sobre essa iniciativa, que eu acho que é bastante relevante para nós todos. Agradeço, em nome do Ministério, a presença de todos, agradeço a todos os palestrantes pela qualidade das apresentações e esperamos vê-los ou ouvi-los no próximo em Salvador, na semana que vem. Obrigada. Obrigado, Regina. Professor Alfredo, representando a SBPC. Bom dia. Enquanto membro do Conselho Científico da SBPC, eu represento aqui a professora Helena Nader, que cumprimenta a todos, reitera os votos e o empenho da SBPC com essa iniciativa, que, como bem lembrou a doutora Regina, é uma iniciativa de academias de ciência, de instituições científicas, de consagração e legitimação, mas que tem também que, concordando com muito do que foi dito aqui hoje cedo pelos meus colegas, que tem também uma novidade, né? Pela primeira vez, quer dizer, o centro de gravidade do mundo está mudando, segundo o Hobsbawm, a última entrevista dele, né? Ele muda do oeste e ele está mudando para leste e para o sul. Portanto, está mudando para a Ásia, provavelmente esse é o século da Ásia, mas é o século também do sul, onde nós nos incluímos. Então, essa mudança não é apenas uma mudança geográfica que está em jogo. Essa mudança do lugar de onde se fala da ciência não é só uma mudança geográfica. Ela também implica numa certa novidade, a doutora Regina já pontuou, quer dizer, certamente nós vamos ter outras iniciativas que envolvem também as particularidades regionais, que foram muito bem pontuadas aqui, não só de regiões tropicais, mas, sobretudo, sobre os agentes dessas regiões tropicais. E só complementando uma pequena contribuição que o professor Roma nos deixou aqui, quer dizer, atentando para as áreas que já estão desmatadas, degradadas, mas atentando também para aquelas que estão preservadas, e que fazem com que nossos olhos se voltem para indígenas, para quilombolas, para esses povos e comunidades tradicionais, que asseguram também, que tem uma ciência que asseguram essa região, a importância dessa região. Então, dentro disso, a SBPC, né, ela, nas palavras da própria professora Helena, ela apoia, ela se dispõe e está com uma iniciativa muito ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, né? E num momento muito delicado, no momento que nós temos também em jogo alterações no Código Nacional de Ciência e Tecnologia.
Alterações em vários códigos, Código Penal, Código Florestal, que já foi bem apontado aqui, Código Mineral, né, que é outro grande problema que nós vamos enfrentar nos próximos meses, mas, sobretudo, no Código de Ciência e Tecnologia, que coloca outras preocupações e outras questões que vão enfatizar mais ainda essa ideia das particularidades regionais, sobretudo das regiões tropicais, nessa nova etapa de discussão científica. Muito obrigado, Alfredo. Professor Adenildo, suas considerações. Bom, eu quero inicialmente dizer que o sucesso de um evento como esse, ele depende de um universo grande de pessoas, né? Um universo que eu diria silencioso, né? Que não aparece, né? Mas o sucesso do evento depende dessas pessoas que estão por trás, né? Dele, né? E aí eu quero aqui registrar, antes de qualquer coisa, né? A gratidão aos colegas da Secretaria de Ciência e Tecnologia, aos colegas do INPA, aos colegas da FAPEAM, né? Que se incumbiram da organização e da logística. Mas há outras instituições que colaboraram intensivamente com o sucesso do evento. O CETAM, o IPAAM, a Universidade do Estado do Amazonas, a Universidade Federal do Amazonas, a PRODAN, que tornou possível, né, que deu apoio técnico e preparação da rede, que tornou possível a transmissão online do evento, né, para todo e qualquer lugar, através do portal Ciência em Pauta da Secretaria. E a TV UFAM também, que foi responsável pela cobertura e transmissão ao vivo do evento. Essa transmissão ao vivo do evento representou uma grande novidade, né? Eu, particularmente, não pude estar nos dias anteriores, né? Estava tratando um pouco de integração entre o Ministério das Comunicações, né? E acordos entre as secretarias, né? Para fim de viabilizar e agilizar o Plano Nacional de Banda Larga para algumas regiões mais carentes. Mas tive oportunidade, entre uma reunião e outra, né, pelo iPhone, de acompanhar alguns lances, inclusive a abertura, né, e alguns outros lances da reunião, né? Pelo que vi e pelo que ouvi, né, acho que é dispensável falar do sucesso representado pelo evento, né, do empenho dos palestrantes, a quem eu agradeço aqui, né? E aí, como eu sou um comprador de provocações, faço, mas também compro, né? Eu acho que o evento responde muito bem a uma provocação que foi feita pelo Clement aqui, e que foi trazida à tona hoje por um dos palestrantes, né? Segundo o palestrante, o Clement dizia, num momento aqui, da sua inquietação por estar ouvindo há 40 anos as mesmas coisas, né? Certo? Clement, não é verdade. Não é verdade porque há 40 anos era impossível pensar numa reunião preparatória para o Fórum Mundial da Ciência acontecida em Manaus. Era impossível até falar em ciência efetivamente produzida aqui no Amazonas. O próprio Sistema Público Estadual de Ciência e Tecnologia ainda vai completar 10 anos, a nossa fundação e a secretaria completarão 10 anos, né? Mas é um pouco dessa baixa estima que às vezes a gente carrega por cultura, né? Mas o mundo hoje é outro no Brasil em relação a essa área. Por exemplo, hoje se discute, o Alfredo falou aqui, do Código da Ciência, né? O Código da Ciência foi um esforço de integração, né, entre todas as secretarias de Ciência e Tecnologia, as fundações de amparo à pesquisa, a SBPC, a Confederação Nacional da Indústria, né, e uma série de outras, a ABC, a Academia Brasileira de Ciências, e hoje está tramitando tanto na Câmara quanto no Senado. Hoje se fala, por exemplo, hoje já é quase, né, uma realidade, né, falar-se de um plano de ação em ciência, tecnologia e inovação
para a Amazônia, né? Clemente nem se sonhava com isso. Há tão poucos anos atrás. Nem se sonhava. E não é um plano qualquer, não é? É um plano que está sendo montado numa parceria entre o Ministério da Ciência e Tecnologia, o CGE, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, em parceria com as secretarias de Estado de Ciência e Tecnologia e as fundações de amparo à pesquisa, e da região, né, amazônica, e que vai permitir com que, até meados do próximo ano, a gente tenha pronto, né, um plano de ação numa perspectiva de 30 anos, coisa de que nunca se falou, né, para a Amazônia legal. Então, há muita coisa nova acontecendo. Mas, para finalizar minha fala, num dos tantos momentos em que eu tive um tempinho e liguei o celular, né, para acompanhar, isso foi ontem, né, acompanhar o evento de longe, houve uma intervenção interessante. E aí eu comprei a provocação do Clemente e agora faço uma. Né? Uma pessoa que estava aqui no evento, não me lembro das feições dela, mas ela levantou uma questão interessante. E foi no exato momento em que eu liguei o celular para acompanhar a transmissão. Ela dizia o seguinte, dentre outras coisas: bom, o Código Florestal, aí estava todo mundo movimentado, pressionando parlamentares, né, para que, brigando por suas propostas, né. Agora os prefeitos se mobilizaram, né, há 2 semanas atrás. Em Brasília você não encontrava um lugar para ficar, porque eles invadiram Brasília, né, certo? Para pressionar os parlamentares a não aprovarem a proposta original dos royalties, né, que destinava especificamente 10% para... Ou 10%, é isso? Enfim, exato, né, o total, né, dos recursos para a educação, ciência e tecnologia. Isso não passou, está-se aí na expectativa da decisão da Presidenta da República, né? E lá estavam eles pressionando. E essa pessoa dizia exatamente o seguinte: curioso, que na área de ciência e tecnologia e inovação, isso não acontece. Né? Ou seja, está cada um na sua instituição, está cada um com a chave do seu laboratório no bolso, né? Tudo isso com recursos públicos. Mas na hora da briga, como é difícil reunir essa nossa comunidade em torno de princípios comuns, em torno de desafios comuns, né? Chamou-me muito a atenção a fala dessa senhora ontem aqui no evento. Muito obrigado a todos os presentes, aos que estiveram aqui nos dias anteriores e que não puderam estar hoje, né? E para nós é uma alegria muito grande da Secretaria de Ciência e Tecnologia, representando aqui o governo do Estado do Amazonas, poder contribuir ao lado do INPA, ao lado da FAPEAM, que foram as 3 instituições que puxaram o evento, né, poder contribuir para que coisas dessa natureza, hoje, comecem a se tornar comuns aqui na região. Muito obrigado. Obrigado, professor Adenildo. Eu gostaria de reiterar esses agradecimentos todos, me junto ao professor Adenildo nesses agradecimentos. Eu acho que houve um alinhamento das instituições aqui da região norte extremamente importante para que a gente tivesse essa reunião. Eu gostaria de acrescentar ainda que boa parte do que a gente discutiu aqui, claro, depende de decisões políticas. Vamos ter, sim, que repetir as coisas muitas vezes, até que elas tomem os devidos rumos. Finalmente, nós podemos dizer aqui na região norte, hoje, por exemplo, que nós temos fundações em todos os estados daqui da região da Amazônia. Mas isso é uma briga que começou há 20, 25 anos atrás. Precisamos instalar um modelo, que foi a da FAPEAM, para depois a gente ter, na realidade, um convencimento de que isso era possível nos demais estados. Portanto, penso que
esses momentos são extremamente importantes para a gente poder cristalizar essa coisa. Há uma série de desafios que estão postos, né? A questão dos royalties do petróleo, muito bem mencionado pelo professor Edenildo, mas na semana passada nós fomos surpreendidos com uma proposta, a PL 440, para a criação da Biobras. O doutor José Alberto está aqui conosco agora, esteve lá no Senado representando o Instituto, levando as informações. Aparentemente, o próprio senador tomou para si a ideia de reformular completamente o projeto de lei no sentido de atender a comunidade. Senão, nós teríamos mais uma mais uma instância a autorizar, a analisar e autorizar e conceder as permissões para o estudo da biodiversidade nos biomas brasileiros. Eu gostaria de agradecer os relatores e os debatedores. Eu acho que o trabalho foi desafiador, nós inventamos um modelo novo aqui durante esta reunião, com esta ideia da exposição, da réplica, depois a participação da plateia, voltava para cá. Eu acho que a gente conseguiu dar uma dinâmica bastante diferente, foi provocativo, né? A gente teve várias provocações, respostas cruzadas, duas opiniões contrastantes. Eu acho que a ciência é assim, é partir de verdades muito bem estabelecidas para novas verdades. Sem essa transição, a gente não avança do ponto de vista científico. Queria agradecer a audiência. Sem a audiência que esteve aqui de altíssimo nível, colocando questões extremamente relevantes para esse evento, acho que a gente teria tido um evento menor. Mas, graças à qualidade dessa audiência, nós tivemos um evento de altíssima qualidade. Eu posso dizer para vocês que, ao longo dessa minha vida revelada aqui, dos 30 anos, esses 3 dias, para mim, foram dos mais instigantes da minha vida. Eu acho que, nesse dia aqui, são novas ideias, novos desafios, novas direções, novos matizes. Enfim, eu acho que a gente reuniu aqui um grupo que trouxe visões completamente contrastantes, e isso nos estimula por demais a continuar. Portanto, eu estou saindo desta reunião como um pesquisador muito mais motivado do que quando cheguei nesta reunião. Então, conclamo a todos ao Fórum Mundial de 2013. Muito obrigado pela presença de todos, e eu e o professor Edenildo damos por encerrada este evento. Muito obrigado.